Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou o professor Gabriel Acarello. Comece se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho para que você não perca nenhum conteúdo deste canal, porque o conteúdo aqui é diário e também de muita qualidade, tá certo? Um selo de qualidade no conteúdo aqui do canal, tá bem? Muito bem, já deixe seu like aí também para motivar aqui o trabalho, para a gente ver que a coisa está indo por um caminho bom, certo? Hoje eu quero falar a respeito de um assunto muito interessante e também bastante intrigante, bem da verdade, que resumidamente, o título que se dá atualmente a um tipo de jovem, a um tipo de sujeito que entra em relacionamentos com certa frequência e que tem certas práticas próximas ao que foi considerado outrora como um romantismo. Não o romantismo enquanto um movimento artístico, evidentemente, mas o romantismo prático, né? O sujeito quebra a porta, flores, cartas, não sei o quê. Tá. Muito bem. Que é o jovem intitulado O Último Romântico da Terra, não é isso? Esse último romântico não é outra coisa que não uma expressão, e eu fui buscar um exemplo na literatura, e hoje eu quero trazer um livro para comentar aqui com vocês, chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, escrito por Goethe, tá certo? E, veja só, o Jovem Werther seria, aqui na minha opinião, uma belíssima de uma expressão desse sujeito tido como o último romântico. A bem da verdade, o título que eu quero dar para tudo isso aqui, né, que provavelmente está escrito aqui embaixo, mas enquanto eu estou falando não está escrito ainda, porque não tem embaixo para estar escrito, é a diferença entre o amor e a afetação. Bem, na verdade, o amor não é afetação. Esse é o título da coisa aqui. Você leu aqui embaixo, né? Você viu, está escrito isso aí, mas é que, como eu disse, agora, nesse exato momento, ainda não está escrito. Muito bem. Veja só. Quando nós olhamos para a literatura, para o texto do Jovem Werther, né, para Goethe, deixa eu fazer uma primeira introdução aqui para a gente poder entender do que é que eu estou falando. Né? Goethe, então, escreveu um livro muito bom, chamado Sofrimento do Jovem Werther. Goethe, ele possui uma habilidade literária, assim, inegável. O sujeito escreve realmente muito bem. Ele é autor de outros livros, não só do Sofrimento do Jovem Werther, como também tem ali um outro livro do Goethe, chamado Fausto, tá certo? Então, o personagem Fausto foi criado pelo próprio Goethe, é a narrativa a respeito de um demônio, e Os Sofrimentos do Jovem Werther é a narrativa a respeito de um sujeito com tendências autodestrutivas, mas que as suas tendências são reveladas a partir de um suposto amor não correspondido. E por que eu trouxe o Jovem Werther? Porque esse sujeito que atualmente é chamado, né, de último romântico, geralmente é colocado na posição de um sujeito cujo amor não é correspondido. E a minha tese levantada no vídeo de hoje é que não existe amor não correspondido. E que o último romântico, na verdade, é um afetado, tal qual o Jovem Werther. Tá bem? Mas vamos lá. Quem é o Jovem Werther? Bem, a narrativa do Goethe se dá em cartas, tá certo? Ele escreve a modo de cartas. O Jovem Werther conversando com um amigo chamado William, a quem ele escreve nessas cartas, ele vai contando uma história de tudo que está acontecendo na sua vida lá numa cidade um pouco mais assim, campesina, algo um pouco mais retirado, mais interiorano e tal, onde a família dele tem uma casa, porque o Jovem Werther, além de tudo, é um que nós chamaríamos atualmente de um herdeiro, aquele que possui os seus bens, porque a sua família, na verdade, é uma família de posses, um tanto quanto abastada, e ele só aproveita daqueles bens. Então ele vai para lá na desculpa de que o seu trabalho deve ser aquilo que ele faz bem, aquilo ao qual ele tem motivação, aquilo para o qual ele tem certa habilidade, que é a arte. Ele quer viver da sua arte. Então ele vai em busca de certa inspiração, pintar novas paisagens e coisa do tipo. Só que acontece que o Jovem Werther, ele é aquele tipo de jovem adepto a que o trabalho seja o lugar de sua realização, o local onde ele vai fazer aquilo que lhe agrada profundamente. Nós percebemos nessa primeira motivação do Jovem Werther, logo que ele está em busca desse tipo de coisa, de uma espécie de musa inspiradora para sua arte, que o primeiro traço da personalidade do Jovem Werther veja, uma supremacia dos afetos sobre o intelecto e a vontade, apesar de ser um sujeito tido como muito inteligente. O que domina as ações do Jovem Werther são os seus afetos, ok? A sua motivação é meramente afetiva.
Ele quer fazer aquilo de que ele gosta, aquilo que ele faz bem, aquilo que ele satisfaça de algum modo. Ou seja, ele espera que o trabalho não seja o local no qual ele vai realizar algo em serviço de alguém, mas que o seu trabalho seja um meio de satisfazer algumas ânsias que ele tem dentro de si. Deu para perceber? A primeira característica exposta a respeito do jovem Werder que deseja viver da sua arte é que ele, em relação ao trabalho, é também um afetado. Tudo bem? Em segundo lugar, quando nós olhamos para esse sujeito, o jovem Werder, em que ele vai narrando ali em suas cartas, nós percebemos que, veja, por ele ser profundamente afetivo e desejoso de que todas as coisas à sua volta, a começar pelo trabalho, o realizem, o satisfaçam de algum modo, nós vemos que o jovem Werder, ao longo da história, ele abandona a sua arte na desculpa de que ele encontrou ali, entre aspas, musa inspiradora, mas que não inspira ele de maneira nenhuma. Só toma toda a atenção dele de realizar aquilo que ele deveria realizar para, veja, que ele viva, ou que supostamente ele realize aquilo que é, então, a paixão da sua vida e coisa do tipo, né? Que é esse amor que ele tem ali por essa jovem moça que ele conhece, chamada Lotte, certo? Então, no fundo, ao encontrar uma possível inspiração, ele encontra uma moça pela qual ele se apaixona e, da mesma forma como funcionam todos os nossos afetos, assim também funcionaram no jovem Werder, em que ele encontrou um estímulo superior ao estímulo que o faria exercer ali a sua, posso chamar de profissão, aquilo que ele fazia, um hobby, sei lá, posso chamar desse modo, para que ele, veja, estivesse ali ao lado dessa jovem moça, para que ele se entregasse a ela, amasse, e assim por diante, casasse com ela, coisa do tipo. Foi um lance de amor à primeira vista, né? No momento em que ele conhece Lotte, apresentado por um outro grupo de pessoas, ele se aproxima dela e ele conversa, é uma moça muito bonita, muito inteligente, cativante, espontânea, família muito boa, e que estimula nele uma paixão, né? Um sentimento afetivo, um afeto muito positivo em relação a ela, uma atração bastante forte. E ele, de fato, a deseja de algum modo, né? Enquanto uma disposição para amá-la nesse sentido, mas que em verdade não se torna amor, senão só um afeto, porque o que ele deseja dela, no fundo, é que ela satisfaça esse impulso que ele tem em relação a ela, esse afeto que ele tem em relação a ela. Então, primeira coisa, ele, então, como um sujeito profundamente afetado, ele deseja que o trabalho lhe satisfaça de algum modo, mas quando ele se apaixona, ele não consegue pensar em outra coisa que não a pessoa pela qual ele se apaixonou. E a única coisa que, veja, dá algum prazer para ele é estar ao lado dessa pessoa, é que essa pessoa diga que o ame, é que ele esteja de fato ao lado dela e ela se case com ele e afirme que o ama e assim por diante. Só que isso não acontece ao longo da história. Por quê? Porque no momento em que ele a conhece, e ele sabe disso desde o início, Lotte está noiva de um sujeito chamado Albert. E esse noivado entre Lotte e Albert é algo que perdura, porque ela realmente ama Albert. Não é que Lotte se apaixonasse por Werder ali no início, tal qual ele conta, dizendo que eles se entenderam, se entrosaram, ela muito provavelmente se apaixonou por ele como ele se apaixonou por ela, os sentimentos são recíprocos e assim por diante, quando na verdade não são. Ela ama realmente o noivo e ela se casa com ele realmente, porque ela quer estar com aquele sujeito, né, com o Albert, porque ela se apaixonou. Porque é um homem bom, um trabalhador, tem virtudes, tem uma visão de mundo semelhante à dela, é um tanto quanto otimista e assim por diante. Mas a personalidade de Werder o impede de enxergar a realidade tal qual ela é. E ele enxerga a realidade como que construindo um universo paralelo, justamente porque ele deseja que esse universo paralelo seja a realidade. O jovem Werder é motivado por um orgulho muito profundo. Que é o orgulho? O amor desordenado e exagerado de si. Como o jovem Werder se coloca numa posição de divindade, porque ele se ama sobre todas as coisas, que é o amor que deveria ser destinado a Deus, ele, veja, cria uma realidade paralela na qual Lotte, ela, na verdade, o amaria, mas aquele amor é reprimido, porque ela já havia feito uma promessa a Albert, mas não pode, a qual ela não pode simplesmente negar e se desfazer para estar com o Werder. Mas, na verdade, ela o ama profundamente, só não está com ele porque há esse impedimento, e assim por diante.
e esse amor ele é correspondido, mas há uma espécie de proibição na realização desse amor. E aí, veja, ele precisa estar perto dela para que esse sentimento que ela tem em relação a ele não se esfrie, não se apague. E ele precisa ir aos poucos motivando esse amor para que em algum momento ela deixe o Albert e fique com ele. Ele cria um universo paralelo, baseado em certas memórias de conversas que ele entende muito mal, de uma dança que eles tiveram juntos que ele compreende muito mal. Eu vou ler para vocês aqui algumas passagens que são muito fortes e que expressam essa afetação do jovem Werther, né? E nota só, ele, veja, enquanto se aproxima dela, vai criando um universo paralelo, tal qual, eu tomei um exemplo aqui da filosofia epicurista para poder mostrar para vocês como funciona essa criação de um mundo paralelo e por que ela é feita. Sem dúvida alguma, ela é motivada pelo orgulho, mas ela é feita porque há um desejo de viver dos prazeres que são a razão da felicidade humana para essas pessoas que o vivem desse modo, né? Que enxergam o mundo desse mesmo modo, de uma maneira um tanto quanto epicurista, né? Epicuro, veja, segundo aqui o Jardim das Aflições, o professor Olavo de Carvalho, né? Ele cria a teoria a respeito do Jardim das Delícias. E como nós entraríamos no Jardim das Delícias? Através de uma espécie de meditação, na qual o sujeito que medita faz um esforço para suprimir a realidade objetiva, fugindo dos sofrimentos atuais, suprimindo-os, colocando sobre esses sentimentos e sofrimentos do momento presente, memórias dos prazeres passados, para que essas memórias dos prazeres passados façam com que no Jardim das Delícias haja uma experiência da felicidade que, olha só, se sobrepõe à atualidade, ao presente, trazendo para cá esses prazeres, realizando a felicidade nesse indivíduo, nesse sujeito, de tal modo que nesse Jardim das Delícias ele viva e a realidade tal qual ela é seja destruída, apagada de fato, né? Veja, aqui é uma tendência, sem dúvida alguma, motivada por uma, como posso dizer, por uma idealização, por um amor às ideias, tá certo? Por um idealismo em que reina o mundo criado na minha imaginação, no meu imaginário, e a realidade objetiva é descartada. Tudo isso é feito motivado pelo quê? Porque, veja, essa prática de meditação epicurista é motivada por uma visão de mundo que deriva de uma ética específica. A visão de mundo é atomística, os átomos são o princípio de todas as coisas, então os seres individuais, na verdade, são compostos de átomos e tudo que existe, a realidade de verdade é composta por átomos e todo mundo, por assim dizer, se dissolveria em átomos, né? E a ética de Epicuro justifica essa visão atomística da realidade, porque na ética de Epicuro, veja, o prazer é fácil de ser obtido por essa memória, tá certo? Uma evocação atomística, de algum modo, de certas memórias para trazer o prazer para cá. É isso? Porque não há um presente, um passado e o futuro. O que há são os átomos evocados para que o prazer seja realizado naquele momento específico. Daquela realidade específica criada pelo imaginário daquele sujeito que medita, né? Dentro ali do seu Jardim das Delícias. Ou seja, é a criação de um mundo paralelo que em verdade não existe, mas que é criado num desejo de que a realidade objetiva do mundo, da maneira como ela é, não seja experimentada e vivida como ela realmente é. Mas esse mundo paralelo é querido e desejado fortemente por esse indivíduo. É óbvio que eu não preciso nem dizer que aquele orgulho que motiva, né, que é o princípio da criação desse mundo paralelo, dá a sensação para o sujeito que cria esse mundo paralelo de uma potência, de um poder, né, de um poder enorme, gigantesco, porque ele seria a sua própria divindade, né? Porque, veja, deixa eu fazer um parêntese aqui, há 4 remédios, por assim dizer, da prática epicurista, que são o tetrafármaco, né? 4 fármacos, 4 remédios. O primeiro deles é o bem é fácil de ser alcançado. Por que o bem é fácil de ser alcançado? Porque é simplesmente a evocação de certos átomos que não são bem passado, presente e futuro, mas é só trazer um prazer sentido num determinado momento para o agora e atualizá-lo para que você realize o bem sinônimo de prazer. A morte não precisa ser causa de medo, por quê? Porque de alguma forma, né, não precisa ser temida a morte, não precisa ser levada em consideração, porque de algum modo
Passado, presente e futuro se confundem, só o que existem são os átomos. Não há uma destruição do ser, que são os átomos. E não há também, veja, uma morte a ser considerada, porque o que há é o jardim das delícias no qual eu me coloco, pelo meu mundo imaginário criado por mim aqui. Em terceiro lugar, não é preciso temer a divindade. Por que não é preciso temer a divindade? Porque eu me coloquei em primeiro lugar. Eu sou a minha própria divindade. Dentro do meu jardim das delícias não há espaço para Deus, eu não preciso temê-lo. Eu não preciso realizar a sua vontade, buscar a realização de sua vontade. É o corolário absoluto de o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Ou seja, a sabedoria é descartada porque o temor de Deus é descartado. Eu não preciso temê-lo a Deus, porque o que há é uma realidade criada por mim. O bem é determinado por mim, a verdade é determinada por mim, o mal é determinado por mim. Porque fui eu que criei esse mundo paralelo. Em quarto lugar, é fácil fugir do mal. Por que é fácil vencer o mal, é fácil fugir do mal? Porque é óbvio, é só evocar uma memória de prazer que já estou no bem, não tem maldade ali nesse sentido, né? Então, mal é sinônimo de sofrimento nesse sentido. Muito bem, criação de um mundo paralelo, visão de um mundo que corresponde a esse mundo paralelo, uma ética própria desse, né, específica desse mundo paralelo, em que tudo que basta para mim é o prazer, a evocação do prazer, para que eu viva num estado de prazer constante, né? É uma espécie de, veja, essa visão de mundo é de algum modo realizada pelo jovem Werther ali, né? Ele cria um mundo paralelo no qual ele enxerga o melhor dos mundos como esse casamento, essa união com Lot, mas veja, ela já está casada, mas ele permanece ali, tá certo? Evocando certas memórias para realizar esse bem, esse prazer que ele julga que ele deve realizar com ela. Quer ver só um exemplo? Página 106, ele diz o seguinte, essa minha edição aqui, que é Coleções dos Clássicos de Abril. Ele diz assim: não foi fácil decidir pôr de lado o costume azul que eu vestia no dia em que dancei com Lot pela primeira vez, mas ele já estava muito usado. Mandei fazer outro exatamente igual, peça por peça, mesmo tipo de gola, colete e também calças amarelas. Não gosto deste tanto quanto gostava do outro. Não sei, talvez com o tempo acabe me acostumando. Ou seja, ele evoca uma memória estimulada por um objeto específico, que são as suas roupas, para que ele nutra esse prazer de tê-la perto de si de algum modo. Mas a mulher é casada, entende? E aí você poderia me perguntar, mas por que razão então o Albert e a própria Lot permitem que ele permaneça por perto? Porque existe um fator chamado pena. A pena que eles têm deles, porque ele inspira pena, é porque fica claro que ele tem certas tendências autodestrutivas. Quando você olha para um sujeito que tem uma sensação de poder enorme, quando esse poder é frustrado e ele vê que ele não tem a habilidade de modelar a realidade do modo como ele queria que a realidade fosse modelada, o que esse sujeito faz é destruir esse mundo que ele criou para si e a si mesmo. Percebe? Que é justamente o que ele faz no final do livro, para dar um spoiler aqui. Que não é spoiler, porque, segundo meu querido amigo João Nogueira, o Rasta, não existe spoiler de clássico. Se você não leu, a culpa é tua. Entende? Muito bem. Então veja só. Deixa eu fazer um outro parêntese aqui. O livro do jovem Werther deve ser lido com cuidado. Ele é, sem dúvida alguma, um clássico. Por quê? Porque todo clássico, numa definição mais usual de clássico, é aquele livro que resiste às provas do tempo. Ou seja, o conteúdo tido ali, né, escrito, narrado pelo autor dentro do livro, não é um conteúdo útil para o povo da sua época e da sua cultura especificamente, mas serve para toda a humanidade, porque tem algo ali que fala aos homens de todas as épocas. E que conteúdo é esse? É um conteúdo que fala à natureza, à essência humana. No Sofrimento do Jovem Werther, diferente do que é feito, por exemplo, em um livro como a Ilíada de Homero, que você conhece até hoje, Heitor, Ulisses, a Guerra de Troia, Aquiles e tal, em Odisseia, na Eneida de Virgílio, na Divina Comédia de Dante, você conhece ali, né, a narrativa do inferno, do purgatório, do céu, sei lá, até em Tolkien, tá certo? No século passado, já uns 70 anos aí que o livro foi escrito, não sei, mais ou menos isso. Veja, você não olha para essas obras da mesma forma como você olha para o Sofrimento do Jovem Werther. Lá você tem um conteúdo humano muito profundo, a descrição da natureza humana de uma maneira assim fantástica. Você tem um conteúdo que mostra para você o que é aquisição de virtude, você tem uma linguagem própria para que você cresça em inteligência. Aqui você tem uma linguagem boa até, mas você tem aqui algo que você deve ler, olhar para o Werther e falar: meu Deus, esse sujeito é nitidamente um sujeito afetado, profundamente vicioso e a quem eu não devo imitar de maneira nenhuma.
É nesse sentido, ok? O conteúdo humano que está presente aqui no sofrimento do jovem Werther é um conteúdo a ser rechaçado, rejeitado. É para que você forme dentro de você uma espécie de asco. Os sofrimentos do jovem Werther motivam dentro de nós uma espécie de angústia, ele gera um embrulho no estômago. À medida que você lê o sofrimento do jovem Werther, você fica agoniado, angustiado, você quer... Veja, você não quer ser o Werther, entende? Você quer acabar aquilo ali logo de uma vez. Você quer, assim... É uma leitura interessante, é intrigante, você quer saber o desfecho da história, mas, veja, você não é motivado a gostar do personagem, ele te inspira pena, entende? É uma narrativa um tanto quanto medonha mesmo, gera repulsa, entende? Muito bem. E esse sentimento é gerado nos próprios personagens que estão à volta do jovem Werther. Lot tem pena dele e permite que ele fique por perto porque ele tem medo ela tem medo do que ele pode fazer se ela mandar ele embora de uma vez. O Albert é a mesma coisa, porque no livro é descrita, inclusive numa carta do jovem Werther, um diálogo que o Werther teve com o Albert. Há nitidamente uma tendência autodestrutiva ali. Eles ficam assim, preocupados com o Werther, entende? É só por isso, porque ele inspira pena, né? Ele é profundamente afetado e inspira pena. Não é que ele é um sujeito que de fato inspire amor. Veja só, na página 102, ele diz assim, numa carta curtinha: às vezes não consigo compreender como o outro pode amá-la, ousa amá-la, uma vez que eu a amo tão unicamente, tão profundamente, tão perfeitamente, uma vez que nada conheço, nada sei, nada tenho além dela. Ou seja, como é que outra pessoa ousa amar a mulher que eu amo, uma vez que eu a amo? Veja, o que ele fala não é uma fala que inspire um amor autêntico e verdadeiro. É uma fala que inspira uma afetação, uma paixão, um afeto que ele deseja que a outra pessoa satisfaça. Se há amor verdadeiro, o amor verdadeiro, diga-se de passagem, é uma realidade que inspira serviço, dedicação, benevolência. O amor autêntico e verdadeiro é o desejo do bem eterno do ser amado. A pessoa que ama autenticamente se entrega para servir a outra pessoa. Diga-se de passagem, eu tenho um curso chamado Aurora, eu vou deixar aqui na descrição, que eu explico a diferença entre o amor verdadeiro e esse amor que não é amor. Inspirado no quê? Na narrativa do Gênesis, descrita e explicada pela teologia do corpo de São João Paulo II, em que ele fala do amor humano no plano divino. Ou seja, o que foi que Deus planejou para o amor humano. E ali eu explico, segundo a narrativa do Gênesis, o que é o plano divino para o matrimônio, para o amor humano, né? Adquira, sem dúvida alguma, eu vou te ensinar ali, muito melhor do que eu estou explicando aqui, porque de uma maneira muito mais organizada, em 5 aulas, com algumas aulas bônus e um e-book, o que é o amor humano e como vivê-lo da maneira mais perfeita e autêntica, tá bem? Bom, voltando aqui. Se ele amasse de verdade, o que ele ia fazer? Ele iria se entregar a ela de tal modo que ele realizaria a felicidade dela. Não inspirar pena nela, dó dele, né, nela, despertada no coração dela, que motivaria nela uma espécie de preocupação porque ela nota que ele realmente não a ama, mas que ele é afetado. Nesse sentido, o que eu quero mostrar para você é o seguinte, que o jovem Werther é veja, desses últimos românticos que mostram para nós que, na verdade, não existe amor não correspondido. Como diz o professor Olavo de Carvalho, o amor ele só é não correspondido quando você está morrendo de dó de si mesmo. Entende? Ou seja, o jovem Werther tem pena de si. Como alguém ousa amá-la, se eu a amo, ele tem pena de si. O que ele quer é satisfazer os seus afetos, ele não quer amá-la verdadeiramente. O amor, nesse sentido de desejo de bem eterno do ser amado, ele realiza a felicidade do outro, ele quer a felicidade do outro, e ele trabalha pela felicidade do outro. E o outro se entrega para a pessoa que o ama, sem dúvida alguma. Parêntese aqui, né? O amor ele só não é correspondido por aquela pessoa que já está tão profundamente viciada, que à medida em que ela é amada, ela pisa, ela destrói a pessoa que a ama, mas isso é alguém de quem ele deve correr, fugir, né? Isso também fala o professor Olavo de Carvalho. Mas o amor inspira na outra pessoa uma espécie de necessidade de correspondência, quando ele é verdadeiro. Deu para entender? Mas para que ele seja verdadeiro, o que é necessário que nós façamos? Que nós forjemos virtudes aqui dentro. Que nós sejamos capazes de orientar os nossos afetos a um bem verdadeiro. Eu vou deixar aqui no card um vídeo em que eu falo sobre a formação da fortaleza para a formação da castidade, como as virtudes funcionam como organismo, para te introduzir aqui
no caminho da formação, do forjar virtudes, tudo bem? Para que você aprenda como isso funciona da maneira mais simples e perfeita que eu explico ali no vídeo, né? Mas veja, essa é a necessidade que nós temos para que nós amemos de verdade. E não que nós sejamos esses tais últimos românticos que fazem as coisas que fazem por uma afetação, porque desejam de algum modo ser correspondidos e ter satisfeito aqui no coraçãozinho um impulsozinho, uma coceirinha aqui no coração, um desejo de que a outra pessoa corresponda e satisfaça e me ame, né? E dê a mim aquilo que eu desejo que ela dê. Entende ou não? Isso é pura afetação e não é amor. Agora, comenta aqui embaixo, deixa aqui nos comentários o que foi que você achou desse vídeo. Deixa aqui a tua opinião sobre o conteúdo do vídeo de hoje. Eu realmente vou gostar muito de ler o conteúdo que você deixar aqui, né? O comentário que você deixar aqui embaixo. Sobretudo porque os comentários me ajudam muito a que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então o algoritmo entende que ele é bom e vai espalhando cada vez mais. Então comenta aí o que foi que você achou. Deixa o teu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho, deixando de uma vez por todas de ser um bobalhão, porque o conteúdo aqui, sem dúvida alguma, é um conteúdo de qualidade. Eu disse, tem um selo de qualidade aqui no vídeo. Tá legal? Então, muito obrigado pela atenção, fique com Deus, nos vemos na próxima. Tchau, valeu, até mais.